levantamento e transporte de pesos. Em muitas situações, né, em diversas empresas, se vê o trabalhador em algum tipo de função que gere esse levantamento de peso, né? E esse levantamento de peso e transporte, né, de pesos, não necessariamente ele tem que levar o peso nos braços, né? Às vezes ele faz apenas o transporte em algum tipo de carrinho, carro de mão, ou algum tipo de instrumento para isso. Então, quando a gente fala sobre levantamento e transporte de pesos, não necessariamente ele está levando no braço, às vezes ele tem um utensílio para isso, mas que também não deixa de ser um peso para ele, porque por mais que esteja acompanhado de uma rodinha e que facilite, não é um carro a motor, né? Então, na verdade, quem vai empurrar é o próprio trabalhador. Então, conta também, né, como levantamento e como transporte de peso. E existe aquele peso também que ele precisa levantar, né, transportar durante o dia a dia dele, e que ele se classifica como duas coisas, né? Como levantamento e transporte de peso, porque afinal é alguma coisa, porém é um peso leve, né? Porém, ele realiza esse tipo de atividade várias vezes por dia, então acaba sendo um levantamento de peso um esforço repetitivo, né? Que pode causar algum tipo de lesão nas duas modalidades, né? Então, ele pode levar um peso que seja leve e mais seja várias vezes por dia, né? Um esforço repetitivo, ou ele pode levantar, transportar um peso que seja moderado, ou ele pode levantar, transportar um peso que ele seja um pouco mais excessivo, porém ele não transporta sem auxílio de nenhum utensílio, né? Existe uma máquina para auxiliar, mas que ele também exige um esforço por parte do trabalhador, não é uma simples empilhadeira, por exemplo. Então a gente vai perceber que esse tipo de função, né, esse tipo de trabalho, ele tem muitas particularidades, né? A gente vai ver que a ANR trata isso de uma forma que, como eu até comentei, às vezes a gente não tem como muito mensurar que quanto de peso um determinado trabalhador ele vai conseguir transportar, porque também não é somente uma questão de carregar o peso, de levantar o peso, é também as características do objeto, né? A forma que esse objeto tem. Eu não sei se vocês viram lá aqueles videozinhos que eu mostrei do Napo, falava também sobre levantamento de peso. E trazia bem essa questão, né? Teve uma hora que ele ia pegar um peso que não tinha por onde pegar, né? Ele não tinha forma de pegar. E ele, o que é que ele fazia? Ele pegava dois desentupidores de sanitário, né? E colocava segurando para poder levantar, né? Ali é uma forma de ilustrar que às vezes não tem forma de pegar aquele determinado objeto. E, na verdade, ele deveria ser transportado, ser pego e transportado por uma máquina. Mas que naquele momento, ou aquela empresa não tem essa máquina, então vai o trabalhador. Mas que, na verdade, ele não tem nada, uma aba, nada que ele consiga pegar direitinho. E muitas vezes isso vai resultar em muitos acidentes de trabalho e também doenças ocupacionais relacionadas ao transporte de cargas. Então, não é somente uma questão de você pegar peso ou de você transportar, até porque isso também não é uma questão de você pegar um peso hoje e outro na semana que vem, né? É algo que é constante, né? O transporte que acontece todos os dias. E a sua função é essa. Então, não é uma coisa que vai acontecer um prejuízo hoje ou amanhã. Isso, na verdade, é com o tempo, né? Todas as doenças ocupacionais, na verdade, para não dizer todas, mas vamos dizer a maioria, elas acontecem ao longo do tempo, não é do dia para a noite, né? Porque quando é alguma coisa que ela é do dia para a noite inesperado, na verdade, foi um acidente. Então, o levantamento e o transporte de cargas são fatores que predispõem os trabalhadores a lesões e desgastes na coluna vertebral, afetando suas estruturas musculoesqueléticas, né? A gente falou um pouco na aula passada sobre osso, né, sobre músculo e sobre a articulação, aquelas estruturas que fazem parte do nosso sistema locomotor, né? E uma delas são os ossos
e os músculos, e mais especificamente a gente falou um pouquinho mais sobre a coluna vertebral, né? Os discos intervertebrais e como é que a gente deve, e por que que eles existem, como é que a gente deve proceder em relação a isso. Teve até outro vídeo lá do Napo que ele também trazia a coluna, né? Que no caso ele se virava constantemente e ele não virava o corpo todo, ele só rotacionava a coluna. E isso gerou um prejuízo no decorrer e também o levantamento de peso também pode acontecer. Então é algo que vai causando o desgaste, né? Ou então a lesão que ela pode ser imediata, né? No ato de pegar o peso, a pessoa já pode sentir se lesionar, se machucar, como um acidente, né? Ou então pode haver o desgaste no decorrer do tempo. Aí lá na NR, gente, lá na NR 17, lá no tópico 2, ele traz sobre o levantamento, transporte e descarga individual de materiais, né? Então, para o efeito desta norma regulamentadora, transporte manual de cargas designa todo o transporte no qual o peso da carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a disposição da carga. Transporte manual regular de cargas resigna toda atividade realizada de maneira contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a 18 anos e maior de 14 anos. Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja susceptível a comprometer a sua saúde e a sua segurança. Mas o grande problema dessas descrições é que peso é esse, né? E é um grande problema para a gente conseguir realmente designar que peso é esse, porque na verdade não há como, né? Não há como você dizer qual é o peso que fulano, de maneira geral, pessoas de determinada idade ou de determinada altura, de determinado peso, possam suportar, porque isso é algo muito subjetivo. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes. Então, o peso não sendo leve, o trabalhador ele precisa receber essa orientação, né, esse treinamento e essa instrução. Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados para cada carga, né? Por exemplo, a gente teve um dia que chegou um rapaz lá no hospital que ele estava ferido na cabeça, né? Estava com um ferimento profundo na cabeça, que foi o que eles estavam descarregando um caminhão de cerâmica, né? E o que é que eles estavam fazendo para facilitar? Eles estavam jogando a cerâmica um para o outro, um estava dentro do caminhão, o outro estava embaixo. E eles estavam jogando de um para o outro numa certa distância, até que um jogou e acertou a cabeça do outro. Quando mulheres e Bem trabalham. certinho. Foi maravilhoso. Faz um bom tempo isso, me lembro mais nem direito o resultado. Mas, se eu não me engano, ele ponteou a cabeça, mas ele teve que ser transferido para fazer uma tomografia, porque, enfim, foi profundo, né, o corte, e também para ver se não tinha fraturado nada do crânio, porque foi e assim, uma coisa, gente do céu, um jogando a cerâmica para o outro. Enfim, é um momento de distração, né? O outro joga e o outro não percebe, pronto. Acertou a cabeça, já era. Então, na verdade, às vezes não é nenhuma questão que eles talvez não tenham recebido, não tenham ou tenham recebido esse treinamento, às vezes é uma questão da execução, né, do próprio trabalhador. E eu acredito que vocês já tenham percebido, no decorrer das aulas que vocês tiveram,
que o curso de vocês, né, a função de vocês é uma função de muita responsabilidade com relação à empresa e com relação aos trabalhadores, né? É de muita responsabilidade e de muito jogo de cintura, gente, porque a gente tem que ter nesses momentos, né? Tanto para lidar com o lado da empresa, como para lidar com o lado do trabalhador, e que o fazer esse elo, na verdade, para que nenhum dos dois tenha prejuízo, né? E também tentando convencer ambos os lados de que a segurança ela é necessária, porque às vezes você precisa convencer o trabalhador, porque a empresa dá de tudo, né? Faz de tudo, orienta, treina, dá todos os equipamentos que são necessários, mas o trabalhador ele vai lá e faz o que eu acabei de falar, né? Ele faz uma coisa que é inadequada para tentar trabalhar de forma mais rápida ou de forma mais confortável para ir. Ou acontece o inverso, ou então acontece os dois ao mesmo tempo, né? Eu tenho pessoas que não querem trabalhar da maneira correta, e eu tenho uma empresa que já se aproveita disso para não fazer realmente o que deveria fazer, não dar os treinamentos, não dar os EPIs necessários, né? Os trabalhadores muitas vezes trabalham muito tempo com o EPI já gasto, que não funciona mais, enfim, acontece de tudo. Então é algo que você tem que ter muito jogo de cintura para tentar sanar, porque além de tudo, ainda tem o quê? Situações desagradáveis, né? Como processo na justiça, por exemplo, né? De um trabalhador que coloca a empresa, e assim a gente vai levando. Então, quando mulheres e Técnico de trabalhadores segurança jovens. trabalha tão, É técnico o de segurança quê? trabalha tão certinho. Até nos técnicos de segurança trabalha tão certo e os danados metem uns cacetes no técnico de segurança, né? É, é bem complicado, assim, é um trabalho complicado, na verdade, porque você tem que transitar dos dois lados de uma forma muito boa, né? Eu tenho um colega que ele é técnico de segurança, né? E ele é fantástico, porque ele transita muito bem, assim, com relação à empresa e com relação ao trabalhador, assim, ele transita bem, porque ele tem muito, assim, ele é muito bom de relacionamentos, né? Então, isso, além dele ser um excelente profissional de segurança, ele, ele é muito bom no sentido de ter um bom relacionamento com os trabalhadores, enfim. Mas ele mesmo tendo esse bom relacionamento, ele relata, assim, às vezes da dificuldade que tem, né? Porque a dificuldade, na verdade, toda profissão ela tem. Mas nessa situação, é esse jogo de cintura que a gente precisa ter. E, gente, eu estou falando bem do técnico de segurança porque ele é o profissional que está mais próximo de ambos os lados, né? Ele está mais próximo da empresa, ele está mais próximo do trabalhador, né? O que está na ponta da agulha. E que muitas vezes é ele que vai acabar dando esses treinamentos de como trabalhar com uma determinada coisa, por exemplo, com um determinado objeto. Não como manusear aquela máquina, porque ele não é treinado para isso, né? Ele é treinado para assegurar a segurança dos trabalhadores. Mas para poder fazer um treinamento de como trabalhar de forma segura, no caso é o técnico de segurança. E os demais profissionais que fazem parte do SESMIT, eles já estão um pouco mais distantes, porque muitas vezes vocês não vão vê-los, né? Muitas vezes a gente não vai ver na empresa o enfermeiro do trabalho, muitas vezes a gente não vai ver na empresa o médico, muitas vezes a gente não vai ver na empresa o engenheiro, ou então quando vê em ocasiões muito singulares, muito pontuais. E com relação ao técnico de enfermagem, ele tem funções muito específicas que não giram em torno desse tipo de atividade de vocês, né? Então, é uma atividade de muita responsabilidade por causa disso. Enfim, quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde ou a sua segurança.
Então, no caso, quando eu tiver nessa mesma função, mulheres, né, ou trabalhadores muito jovens, no caso, eles vão ter que suportar um peso que seja menor do que os demais trabalhadores, que serão os homens. O transporte e a descarga de materiais feitos por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executadas de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou sua segurança. Então, basicamente, o que está dizendo aí é que, caso você tiver que transportar uma carga por meio de vagão, por meio de, enfim, que você tenha um utensílio para te ajudar, te auxiliar, mesmo assim, né, vai se classificar como um transporte de carga, mas que tem que ser um determinado peso que não comprometa a saúde do trabalhador, ou seja, um peso que ele suporte, né? E eu achei bem interessante um vídeo que a gente viu na aula passada de Napo, é que geralmente é isso que acontece, gente. A gente, quando vai carregar um determinado peso, pode ser daqui para ali. A primeira vez que você pega, né, pegou, você acha que está leve. Não, não tá aqui, tá tranquilo. Mas depois, quando você começa a andar com aquilo ali, né, você começa a perceber que não, que ele é pesado sim, né, e vai pesando, pesando, pesando. Isso a gente viu no vídeo, ele estava carregando um peso, que o peso era pequeno, né, era uma caixa pequena, e de repente a caixa ia crescendo, crescendo, crescendo na mão dele. Isso queria dizer justamente isso, que às vezes a gente pega um peso e diz, não, tá pesado, mas tá tranquilo, eu aguento, não consigo. Mas depois que a gente vai andando, andando, e levando para um determinado local, a gente percebe que não é tão tranquilo assim, não é tão leve. E isso a gente tem que ter muito conhecimento. E para quem trabalha com esse tipo de coisa, né, já sabe um pouco sobre isso, né? Já sabe que não é porque eu aguento nesse minuto que eu vou aguentar 5 minutos depois. E por mais que eu tenha, né, um instrumento que me ajude a carregar, mas não necessariamente significa que eu não tenho que fazer força nenhuma. Então, é algo que é muito subjetivo, né? Não comprometa a sua saúde ou sua segurança. Isso aí vai depender de cada um, né? Quanto cada um vai aguentar. O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de ação manual deverá ser executado de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com a sua força e não comprometa a sua saúde e segurança. Se repete a mesma coisa. Então, com relação à movimentação manual de cargas, né? A movimentação manual de cargas compreende as operações de elevação, transporte e descarga de objetos que podem ser feitos manualmente, né? Perdão, a movimentação de carga. Manualmente ou com recursos de sistemas mecânicos, que é o caso de um carro de mão, né? De um vagão, um vagonete. Mas a movimentação manual de cargas pode ser definida como sendo qualquer operação de transporte ou sustentação de uma carga que, devido às suas características ou às condições ergonômicas desfavoráveis, comporte riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, porque no caso ele vai ter que levar sozinho. A movimentação manual de cargas está intrinsecamente associada a todos os setores da atividade. No entanto, há alguns setores onde assume um papel de destaque, como o de armazenamento, metalomecânica, indústria têxtil, construção civil e etc. E aqui nessas fotos a gente vê duas situações, né? Uma situação em que a gente vê muito que na construção civil, que são as pessoas carregando o saco de cimento ou de argamassa, não sei, na cabeça, né? E outro que é quando você pega um outro determinado peso e você não estica totalmente a coluna, né? Esses são dois erros que a gente tem que trabalhar aí para, na verdade, não acontecer.
A movimentação manual de cargas pressupõe a utilização do corpo do trabalhador como próprio instrumento de trabalho, né? E a gente tem que ficar muito atento, gente, porque quando você é contratado para essa função específica, né, a gente já entende, e na verdade qualquer função, na verdade, mas essa função você entende que você está literalmente vendendo a sua força de trabalho, né, de forma literal. Quando a gente trabalha em qualquer coisa, né? Qualquer uma coisa, a gente está vendendo por aquele valor daquele salário, né? Desculpe falar assim, até de forma um pouco grosseira, mas na verdade a gente está vendendo a nossa força de trabalho, né? A gente está vendendo o nosso tempo, a gente está vendendo a nossa força física ou o nosso conhecimento, né? Nosso trabalho mental. Então, na verdade, a gente está vendendo, não deixa de estar vendendo. Às vezes a gente acredita que trabalha num determinado local, a gente não está vendendo nada. Não, a gente está vendendo a nós mesmos, né? O nosso tempo, a nossa força de trabalho. E o trabalhador que ele trabalha com essa movimentação manual de cargas, ele já literalmente está servindo como instrumento, ou seja, ele está literalmente vendendo a sua força física, né? A sua capacidade de carregar peso. Mas o que acontece muitas vezes é que esse trabalhador, ele não está contratado necessariamente para isso, né? Lá na carteira de trabalho dele, a função dele não é aquela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque ele muitas vezes foi contratado, aliás, ele foi contratado para fazer isso, mas lá na carteira de trabalho está diferente. A função dele é outra. Então, muitas vezes, quando o trabalhador ele vem a aparecer com determinados problemas de cunho osteomuscular, né, às vezes não casa muito bem com a função que está descrita lá. Mas é claro, né, que se for fazer realmente uma investigação, um trabalho, alguma coisa relacionada à justiça, né, vai se investigar que por mais que ele não tenha sido contratado para aquilo, ele estava trabalhando realmente naquilo. Cerca de 25% de todas as lesões que ocorrem dentro da indústria e na construção civil estão diretamente relacionadas com o levantamento, transporte e deslocação de materiais. Então, essas lesões que acontecem lá dentro da empresa, né, muitas vezes elas estão relacionadas justamente a esse transporte. Mas, como eu falei, isso não é uma coisa que acontece hoje nem amanhã, não. Vai demorar um tempinho para começar a aparecer. Mas, né, também não demora muito, não. Vai depender da pessoa e da carga que ela carrega. Então, dores nas costas, hérnias, lesões nos pés, nas mãos, são consequências normais dos levantamentos que estão além da capacidade física dos trabalhadores, né? Ou ainda da aplicação de métodos de trabalhos impróprios, né? Como muitas vezes ele necessita de um determinado objeto. Sim, acontece também essa outra situação. Às vezes ele recebe um determinado utensílio para ajudar, né, a fazer o carregamento, mas por demorar um pouco mais, ele prefere carregar na mão, né, no braço mesmo, na força mesmo. Então, esse é outro problema que a gente tem, né? Quando ele recebe aquele utensílio, um carrinho de mão, enfim, alguma coisa que sirva para fazer esse transporte, mas ele não quer. Ah, não, porque assim demora demais. Eu prefiro terminar logo aqui, eu vou levando e pronto, no instante termino. Mas aí, no caso, ele corre sérios riscos de se lesionar, né, mais na frente. Então, quanto maior o peso da carga, maior será a pressão sobre cada vértebra e cada disco, né? A gente viu que as vértebras, elas são esses ossos aqui, cada um é uma vértebra, certo, gente? Então, não é um osso completo. Aqui é cada um osso e cada osso, entre um osso e outro, tem um disco, né, intervertebral. Então, quanto maior o peso da carga, maior será a pressão, né, das vértebras, vértebra com vértebra, no caso, achatando os discos intervertebrais.
Então, quanto mais distante do corpo estiver a carga, maior será a pressão. Quando a gente vai perceber que a forma correta de carregar uma carga é junto ao nosso corpo, né? Quando for algo que a gente tenha que carregar no braço mesmo. Então, é junto do nosso corpo. Quando você coloca para longe, né, o seu corpo pende para frente, né? Então, consequentemente, você achata o disco, você exerce uma pressão lá na vértebra e também você está numa postura inadequada. Então, a situação ainda vai piorando. Cargas que representam o equivalente a apenas 10% do peso do corpo já podem causar problemas na coluna. Aí aqui a gente tem algumas consequências com relação ao levantamento de peso, né, o transporte de peso. E nós temos consequências para todos, na verdade, né? Primeiro para a vítima, né? Perda de rendimentos, perda de emprego, porque pode chegar numa situação em que ele não vai mais conseguir carregar esse peso, e então a função dele era essa, e então ele talvez não consiga mais trabalhar, começa a faltar, e o empregador acaba demitindo, né? Então, se perde o emprego, perde salário, né? Viver com a dor, porque na verdade, gente, a gente vai perceber que doença osteomuscular, na verdade, ela é como se não tivesse cura, porque você vai sempre perceber que você não funciona mais da mesma forma. Por exemplo, a sua coluna, ela sempre vai ter uma dorzinha, ela sempre vai ter um desconforto. Você não vai ser mais aquela pessoa de antes, né? Eu acredito que quem já teve uma fratura, uma luxação, uma torção, enfim, qualquer coisa dessa natureza, tem esse relato para contar, né? Que na verdade o osso nunca mais foi o mesmo, a não ser que tenha sido, isso tenha acontecido na infância, né? Que as crianças, elas chamam. Professora, Oi. eu, eu torci o joelho e, e o calcanhar e o tornozelo do Hum, mesmo pé. hum, Do tornozelo não sinto nada, agora do joelho já era. pois é. Foi agora? Não, o tornozelo já faz um tempinho já. Agora o tornozelo faz um tempinho, agora o joelho foi recente. Pois é. Assim, quando essas coisas acontecem na infância, como a gente ainda está no processo de crescimento do osso, né? Então, a criança, quando ela sofre uma fratura, uma luxação, alguma coisa dessa natureza, ela se recupera muito mais fácil, né? Porque o osso, na verdade, ele ainda está em processo de crescimento. Então, a criança, ela tem uma renovação celular muito mais forte, né? Muito mais rápido. Mas o adulto não, né? O adulto, ele já parou de crescer, o osso já é aquele. Não tem mais o que fazer. Então, realmente ele se restaura, né? Mas ele não fica mais da mesma maneira que era antes, né? Você sempre vai sentir uma dorzinha, às vezes quando você for executar determinada coisa, ou então às vezes você passa um tempo sem sentir, aí depois sente de novo. Ah, professora, mas eu fiz uma cirurgia, certo? Mas às vezes nem isso vai lhe curar de fato, né? Vai melhorar a sua situação. Ou então um problema que é resolvido, porém depois volta, né? Tem várias pessoas que fazem cirurgia de hérnia de disco e se sentem bem, depois o problema volta. Então, é algo muito delicado. Doença osteomuscular é algo muito delicado quando é em adulto, e a gente está falando de adulto, né? Então, é dessa forma mesmo. Então, você vai viver com aquela dor, né? Com aquela dorzinha sempre. E por você já ter se lesionado, e como no caso não ficar bom, né? Em outras palavras, você não vai conseguir mais trabalhar naquilo ali, a não ser que você trabalhe em outra coisa que não lhe cause dor, não lhe cause desconforto. Então, é uma perda muito grande. Mas o que acontece com a gente, né, com o ser humano, é a gente só pensa no hoje, né? A gente só pensa agora, nesse momento, né? Às vezes a gente não pensa de mais para frente a gente ainda estar bem, né? A gente viver bem. Então, perda de reconhecimento social associado ao emprego, porque, gente, o trabalho, né, o emprego, o trabalho, ele tem vários olhares, na verdade, né? Às vezes a gente acredita que o ato de trabalhar é somente, Ave Maria, um sofrimento. Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar hoje, ai que ódio.
Enfim, a gente muitas vezes tem esse pensamento, ou então, graças a Deus, enfim, tem um emprego. Mas o trabalho, né, o emprego, além dessas visões que a gente tem, ele ainda tem um reconhecimento social muito forte, né? Porque quem trabalha é reconhecido. Muitas vezes quem não trabalha ainda não é reconhecido. Quando a gente, por exemplo, eu quando estudava na faculdade, eu ainda não trabalhava. Então, eu era sempre descredibilizada pelas minhas colegas, porque você não trabalha, né? Sua vida é boa, não sei o quê. Então, tem sempre essa questão relacionada ao trabalho. Se você trabalha, então você é uma pessoa reconhecida, não é uma pessoa que se esforça, enfim, que corre atrás. Quando você não trabalha, você não tem esse reconhecimento. Isso é algo social mesmo, né? Das pessoas, da sociedade que tem essa visão, né? Então, o trabalho, ele é mais do que aquilo que lhe dá um salário no final do mês, né? É algo que também lhe dá reconhecimento social. E quando você, no caso a vítima, né, desse tipo de problema, ele não tem mais condições de trabalhar, né? Você vira uma pessoa de, entre aspas, sem utilidade. Né? Perda da alegria de viver, isso causa, para a pessoa que, no caso, não está trabalhando, isolamento, né? Sentir-se um peso para a sociedade, porque não consegue mais trabalhar. Isso são as consequências sociais e financeiras para a vítima, né? Fora o início aí que eu falei, que é a perda de rendimento, ou seja, a perda do salário. Para a entidade profissional, né? Isso pode ser para a empresa ou para o INSS, enfim. Indenização, está errado aqui. Indenizações, caso a empresa precise prestar uma indenização para esse trabalhador, ter que dar algum tipo de pensão, né? Perda de produção, porque quando eu tenho um trabalhador que ele tem uma determinada experiência, né, executa aquele trabalho de uma determinada forma, mas que depois eu preciso retirá-lo, né? Essa pessoa não está indo, né? Está faltando, ou então ela não vai mais, né? Sai da empresa, eu tenho uma perda, porque eu preciso encontrar uma outra pessoa que trabalhe tão bem, que execute as coisas, e às vezes eu preciso treinar ainda essa pessoa, e com isso eu perco tempo, perco produção. Custos de formações suplementares, né, para novos trabalhadores, quando eu tiver que substituir, eu ainda preciso que essa pessoa, ela treinar essa pessoa, e às vezes eu preciso pagar um curso para que essa pessoa, ela possa executar aquilo que o anterior fazia, então, já é um transtorno. E para a sociedade, né, o que é que significa para nós todos? É uma pessoa que está se fazendo uso de cuidados médicos, né, porque está se utilizando do SUS, né, dos recursos do SUS. Professora, mas o SUS é para todos. Sim, eu sei que mas o objetivo do SUS também é evitar que a gente o utilize, né? E o que é que acontece? O SUS, ele investe e a saúde do trabalhador está inclusa no SUS, investe sempre em ações de prevenção e promoção, né? Prevenção de doenças, promoção da saúde, para que as pessoas não adoeçam. O objetivo é esse. Então, o SUS, enquanto atividades primárias, eles investem em prevenção, investe dinheiro, que eu falo, dinheiro, tempo, projetos, políticas em prevenção de doenças, promoção da saúde, para que depois ele não venha gastar mais ainda em atividades de recuperação da saúde, nem em atividades de cura. Então, no caso, o objetivo principal do SUS é prevenir e promover saúde para que depois não tenha que gastar dinheiro com os hospitais, né, os cuidados médicos nos hospitais. Então, conhecimento que ele não é utilizado porque eu tenho aquela pessoa que muitas vezes ainda está em idade de trabalhar, né? Ainda não está em idade nem tempo de serviço de se aposentar de fato. Se aposenta, na verdade, porque não tem mais condições, né, de executar, mas acaba sendo uma pessoa que tem um conhecimento que não é mais utilizado, né? Sabe fazer aquilo ali, mas não tem mais como utilizar e às vezes não tem nem mais como passar de uma pessoa para outra.
Perda de coesão social, né? Perda, perda de uma pessoa que esteja inserida na sociedade, né? Porque no caso é uma pessoa que não trabalha. É uma pessoa que deveria, né, pela idade, pela formação, digamos assim, pelo tempo, experiência, mas que não trabalha. E as condições físicas dos trabalhadores, né? Quais são os trabalhadores que eles estão mais suscetíveis a esse tipo de função, né? Geralmente são pessoas do sexo masculino, né? São homens, né? Em idade de cerca de 18 a 40 anos, nessa faixa de idade, que estão mais em condições de executar esse tipo de trabalho, né? Pessoas que estejam com capacidade e condição física no momento para conseguir executar, né? E essa idade é uma faixa de idade que as pessoas estão mais com mais saúde, né? Mais propensas a estarem fortalecidas, e outras características individuais, que muitas vezes está relacionada à região que essas pessoas moram, níveis de escolaridade, para executar esse tipo de função de levantamento e transporte de cargas. Aí tem as características e o tipo da carga, né? Como eu falei, existe a constituição da carga, o material, né? Que material é esse? Às vezes é um material que ele até machuca, né? No caso da madeira, a forma desse material é uma forma de quadrado, circular, né? Aquele que eu mostrei no vídeo do Napo era um formato como que formava um meio círculo, né? E não tinha muito como ele pegar, não tinha forma de pegar. Do volume, né? Qual é o tamanho dessa carga. Então, é algo que não é igual para todo serviço, nem toda empresa. Vai depender do que é feito lá. Localização da carga no contexto do espaço de trabalho, né? Aonde é que ela vai estar, né? Vai estar dentro de um caminhão para descarga, ou então vai estar em cima de algum objeto, porque quanto mais baixa ela tiver, né, para levantar, se ele ser levantada de forma manual, pior para o homem, né? Pior para o ser humano. A intensidade da carga, qual é o peso que ela carrega, né? Se eu perguntar para vocês o que é que pesa mais, né? 1 quilo de concreto ou 1 quilo de pena? Pena de galinha, que é que pesa Se, mais? se tudo é 1 quilo, Ou você estragou a brincadeira? Enfim, não importa o que é a carga, o que importa, na verdade, é o peso, né? Com relação à intensidade. Então, o que importa é o material, a forma, o volume, o que importa é a localização, né? Porque quanto mais baixo eu tiver, pior o peso da carga, então não importa o que seja. O que importa são esses fatores que eu falei ali, eu falei aqui a respeito das características. Então, não importa se é 1 quilo de concreto ou se é 1 quilo de pena de galinha. O que importa é que você vai ter que carregar, né? Então, qual é o esforço físico exigido na tarefa, né? A intensidade das forças que é necessário para exercer, para vencer a resistência que a carga oferece. Tipo de músculos e órgãos envolvidos na manipulação da carga, e isso são quase todos, sabe, gente? Quando a gente vai pegar um determinado peso, a gente utiliza uma grande quantidade de músculos, mas quando a gente faz da forma correta, a gente utiliza os músculos que estão mais propícios a esse tipo de peso, que são, por exemplo, os músculos das pernas, né? Muitas vezes a gente pega um determinado objeto e a gente utiliza muitos braços, né? Suspendendo aquele objeto, né?
por meio dos braços. Na verdade, o que a gente deve fazer é utilizar as pernas para levantar aquele objeto e não utilizando muitas forças do braço, porque o braço, ele não, os músculos do braço, ele não tem muita força, né? Da perna tem mais. Frequência do número de elevações e outros movimentos efetuados. Muitas vezes, como eu falei, não é só um, né? Às vezes a gente tem um peso que ele é leve, porém, mas você precisa realizar isso várias vezes durante o seu dia, né? Carregar ele de um lado para o outro várias vezes durante o dia. Condições ambientais do local, o espaço de trabalho onde é efetuada a movimentação das cargas. Duração e frequência dos ciclos de trabalho, né? Quanto tempo tem de descanso, depois de quantas horas de trabalho. Percurso e deslocamentos que os trabalhadores têm de percorrer, né? Qual é o percurso? É muito longo, isso também importa bastante com relação ao peso da carga. Como eu falei, a gente pega um peso, a gente acha que está tranquilo, mas depois a gente vai levando, depois começa a ficar pesado, principalmente se for algo desconfortável de levar, né? Aí aqui eu tenho algumas situações para serem evitadas, né? Carga mal equilibrada ou com conteúdo sujeito a oscilações, né? Alguma coisa que pode cair a qualquer momento. Consequentemente, você vai carregar mais devagar, mais com medo e pode lhe machucar caso caia. Carga mal posicionada, de tal modo que tenha que ser mantida ou manipulada a grande distância do tronco ou com flexão e torção do tronco. Ou seja, você precisa manter ela na sua mão um pouco mais longe do seu corpo, que o ideal é você levar ela mais próxima do seu corpo. Mas caso por algum motivo ela tenha uma largura, enfim, alguma coisa que faça com que você estique um pouco mais os braços, você vai ficar numa situação mais difícil. Carga susceptível devido ao seu aspecto exterior ou à sua consistência de provocar lesões ao trabalhador, né? Nomeadamente em caso de choque ou balanceamento. Então, no caso, se é algo que pode lhe machucar, né, de preferência, a vestimenta vai lhe ajudar, né? Geralmente a vestimenta ela vai funcionar aí como um EPI, no caso, para o carregamento dessa carga. Mas, se por acaso não tiver, né, vai ficar numa situação difícil. Carga demasiado pesada, ou seja, muito pesado, muito volumoso, difícil de você agarrar, difícil de você pegar realmente nos braços, né? Aí já está mostrando que não deve ser carregada. Inexistência de espaço suficiente para o trabalhador se movimentar juntamente com a carga para que ele consiga andar durante o percurso. Movimentação da carga à Professora, altura. Oi. falando aqui nessa inexistência de espaço suficiente, né? Eu Hum, vi um vídeo no Facebook que o pessoal tava na cozinha, bem com pouco espaço. hum. Aí foram carregar, eram duas pessoas, foram carregar um caldeirão de sopa quente, tinha acabado de tirar Ixi. Oh, do meu fogo, né? Deus. Aí um ia de costa e atrás dele tinha um obstáculo, sabe? Hum. Aí ele tropeçou bateu lá, esbarrou no obstáculo, a sopa veio toda em cima dele. Ah, Meu amigo, meu o Deus. desespero desse homem foi grande, viu? Não consegui nem ver o vídeo todo. Eu só fiquei só imaginando a dor que ele tava sentindo ali na hora. Vixe, Maria. Meu Deus do céu. Ô, Jesus, queimadura no corpo todinho, pelo jeito, né? No rosto, em todo canto, homem. Ele tomou um banho de sopa quente. Oh, meu Deus, coitado. Eu fico doidinha com esse tipo de coisa. Não consigo nem assistir muito esses vídeos, porque eu fico agoniadinha como é que a pessoa inventa uma coisa dessa. Assim, não O pensa, na espaço, verdade, nos riscos. o espaço era mínimo para ele fazer aquele trabalho ali. Mínimo mesmo de verdade. Hum, entendi. Pois é. Então, muitas vezes o percurso, gente, ele precisa ter esse espaço. E outra coisa, às vezes, é um local que ele é perigoso, sabe? De andar.
Porque às vezes tem coisa molhada no chão, né? O piso não é apropriado. Então a pessoa pode estar andando com uma coisa que seja muito alta na frente do rosto, você não está vendo, e pode causar um acidente ali de forma muito fácil mesmo, muito facilitada. Movimentação de carga a alturas inapropriadas, né? Ou adaptando posturas incorretas. Eita, pavimento degradado com desníveis, que eu falei com relação ao caminho, né, de movimentação. Às vezes o piso ele não é adequado, né, tem desnível, tem escada, tem batente para subir, para descer. Movimentação de cargas em diversos níveis, né, tem que transportar cargas entre diversos pisos. Ponto de apoio instáveis, né? Existência de tapetes ou carpetes não fixados no chão, ou então aquelas barras, alguma coisa que seja utilizada justamente para se apoiar, mas que não seja algo muito bem fixo, né? Pode acabar atrapalhando. Condições ambientais desfavoráveis, né? Temperatura, umidade, velocidade do ar. Utilização de calçado inapropriado, calçados com salto alto, realização de esforços que solicitem a coluna vertebral por períodos demasiadamente prolongados, tempo insuficiente para descanso fisiológico ou de recuperação quando se realizam tarefas que implicam esforços pesados. Ui, Jesus, o que eu fiz? Horas e ritmo de trabalho excessivos, trabalho com ritmo externo imposto, linhas de montagem, né, o que acontece no caso da esteira, que a gente viu às vezes a linha de montagem, gente, nem tem a esteira, não, é só a sequência mesmo. Pausas e descanso insuficientes, o mobiliário e a maquinária desajustados às características físicas individuais dos trabalhadores. Agora vamos ver com as recomendações, né? Com isso vai vir as imagens depois, viu? Manter a coluna reta e usar a musculatura das pernas quando você for erguer, né? Manter a carga mais próximo possível do corpo para reduzir o movimento provocado pela carga. Procurar manter cargas simétricas, dividindo-as usando duas mãos, né? Quando você tem. É o que acontece muitas vezes quando a gente tem várias sacolas, né? A gente deve dividir em ambas as mãos o peso e não colocar tudo num braço só. Carga. A carga deve estar 40 centímetros acima do piso, né? Caso esteja abaixo, o carregamento deve ser feito em duas etapas, né? Então, o ideal é que ele não esteja no chão, né? A carga, quanto mais baixo para você levantar, pior é. Mas se no caso estiver, né, no chão de tudo, você precisa fazer o processo em duas etapas, né? Colocá-la em uma altura de 100 centímetros para depois pegá-la de forma definitiva. Remover todos os obstáculos próximos que possam atrapalhar os movimentos antes de levantar o peso. Ou seja, depois que você pegou, você não tem mais como retirar aquela cadeira que está na frente, enfim, esse tipo de coisa. Quando numa empresa existe um ou mais trabalhadores responsáveis pela movimentação manual de cargas, é necessário tomar algumas medidas, no intuito de salvaguardar a segurança e a saúde dos trabalhadores. Tem que prestar muita atenção nessas pessoas, gente, porque, como eu falei, alguns eles vão tentar até burlar as regras, né, as boas práticas, as orientações de vocês. Eu já ensinei numa turma que tinha um rapaz que ele trabalhava na empresa de energia, né, e ele contava, assim, inúmeras situações, né, de colegas da equipe dele que trabalhavam de forma insegura, né, e a gente sabe que o profissional que trabalha com energia, ele tem que ter muito cuidado, né, atenção redobrada, e eles trabalham em duplas, né, alguns em duplas, outros em equipes, e ele percebia muito que, por muitas vezes,
numa dupla que saía para trabalhar por causa de um que muitas vezes era descuidado, ou então ele era muito confiante em si mesmo, né? Confiava muito que já tinha muita experiência, já era muito bom, ele não precisava de determinados cuidados que eram utilizados. E era dada a orientação por parte do técnico de segurança. Então, no trabalho em equipe, a gente vai ver na equipe precisa existir uma comunicação, né? Isso foi justamente o que aconteceu, a falta de comunicação dos dois rapazes que estavam retirando a cerâmica, né? Ele um estava jogando sem nem realmente prestar atenção se o outro estava olhando. Primeiro que o ato de jogar já estava errado, né? Mas se era assim que eles estavam querendo fazer, então pelo menos um prestasse atenção, se o outro já estava pronto para pegar, né? Comunicação, cooperação entre os dois e coordenação, né? Alguém, um dos dois, ou então a pessoa de fora fique responsável por realmente orientar aquela atividade. No caso, muitas vezes a gente vê uma situação que existe uma pessoa naquele momento, né? Por exemplo, quando você vai fazer um levantamento de uma carga mediante várias pessoas, né? Digamos, 4 pessoas vão trabalhar ali naquele momento, né? Digamos que não tem um instrumento. Então, precisa ter uma pessoa que lidere, na verdade, né? Inclusive, até em primeiro socorro, a gente viu que tem uma pessoa que lidera, que no caso é a pessoa que fica na cabeça, né? No momento do rolamento, no momento do transporte. Tem uma pessoa que faz essa liderança, né? No caso do trabalho em equipe, do mesmo jeito. Quando a gente estiver no momento lá da nossa prática, né? Primeiro socorro, se Deus quiser, acredito que vai ser em breve, a gente vai perceber, né? Até com relação a esse carregamento de carga, que quando vocês forem elevar um colega de vocês na prancha, vocês vão perceber que se não levantar todo mundo junto, o colega tem grandes chances de cair, né? Vocês têm grandes chances de derrubar essa pessoa. Também com relação à organização, né? A cooperação com relação à altura de todo mundo, né? Existem as pessoas elas têm variadas alturas. O que a gente tenta muitas vezes é equiparar, né? Fulano tem altura semelhante a fulano, então fica próximo e a gente orienta dessa forma. Mas se as pessoas elas não entenderem que elas têm alturas diferentes e, consequentemente, tamanho de braço diferente, altura das pernas diferente, e muitas vezes quando a altura que o seu braço fica no seu corpo é diferente da altura do braço de fulano, né? Se você tiver essa compreensão, você percebe, né, consegue entender até onde você pode levantar, para não atrapalhar o trabalho de fulano, né? Então, se existir essa cooperação, isso acontece, gente, de forma perfeita. Às vezes não precisa nem ninguém dizer nada. Então, deve ser designado um responsável pela manobra, que tem como atribuições avaliar o peso da carga para determinar o número de trabalhadores necessários. Geralmente, isso vai ser a pessoa encarregada, né? Prever o conjunto das operações, o que é que vai precisar ser feito, colocar os trabalhadores numa boa posição, e isso vai envolver a questão das alturas das pessoas. Repartir os trabalhadores por ordem de estatura, o mais baixo à frente, né? Os mais baixos. Aí aqui a gente tem algumas vantagens com relação à elevação em equipe, né? Reduz os estiramentos individuais, né? Ou seja, a gente vai compartilhar aquele peso, vai dividir para todo mundo, então não vai ficar pesado para ninguém, né? Não necessita de equipamentos. No caso, se for uma empresa que não tiver, por exemplo, já é um investimento que não vai se fazer. Aumenta o controle sobre a carga de volumes estranhos, porque às vezes você não sabe o quão pesado é aquilo ali, né? Então, se você vai em mais pessoas, já tem grandes chances de compartilhar. Mas a gente tem uma desvantagem, né? Pode ser usado apenas com pesos moderados, a soma da capacidade de elevação da equipe. Pode haver confusão de comunicação e coordenação, né?
precisam ser pessoas dispostas, né, realmente a compartilhar, porque tem gente para tudo, meu povo, nesse mundo. Tem gente que vai fazer um trabalho como esse, ele levanta com o dedo mindinho, fingindo que tá realmente fazendo alguma coisa que preste, e o outro tá lá morrendo, se acabando, para tentar segurar. Pode haver confusão de comunicação e coordenação, requer treino e empenhamento. Isso vocês vão perceber na nosso treino lá de prancha, né, de primeiros socorros. Porque vocês vão levantar a primeira vez, vocês têm grandes chances de derrubar a pessoa, mas minto, gente, ninguém derruba não, viu? Não é de derrubar, mas pelo menos a pessoa vai ter a sensação de que vai cair, porque a prancha vai se mover bastante. Porque é a primeira vez, né? Vocês ainda não sabem como é, né? Não se organizaram ainda. Então, quando for das próximas vezes, com mais treino, vocês vão levantar sem problema nenhum, ninguém vai cair, né? Geralmente, o que é que acontece? Eu coloco vocês para levantar de várias pessoas, né? Por exemplo, levanta de dois, levanta de quatro, levanta de seis, né? E aí vocês vão ver o que é que vocês mais gostam, né? E às vezes, quando vocês vão fazer a elevação, só você e um colega é melhor, né? Do que com várias pessoas. Isso vai depender um pouco. Mas aí, gente, geralmente eu já tive turma de vários homens, né? E levantar um paciente com 6 homens e dá trabalho para levantar, né? Eu sempre dou esse mesmo exemplo, que eu e minhas colegas, todas mulheres, né? A gente levantou um homem de 80 quilos, sem problema nenhum. E ele nem balançou na maca. Então, eu vou precisar que vocês tenham esse empenho também. Aí vamos para mais boas práticas, né? A avaliação da carga, né? Não ir pegando ao objeto sem saber realmente do que se trata, né? Quanto que pesa, né? E qual é a distância, porque às vezes não é uma carga muito pesada, né? É uma carga mais moderada, mas você precisa andar bastante com ela no teu braço ou então empurrando. Então você precisa fazer essa avaliação, né? Antes de iniciar o levantamento, analisar a carga, considerando a capacidade real do trabalhador e tendo consciência de que este poderá movimentar a carga sem riscos. A avaliação das condições locais. Antes de movimentar a carga, deve-se observar o caminho a ser percorrido, com a finalidade de evitar tropeções e escorregões enquanto se transporta. Apoio de carga na cabeça. Nunca utilizar a cabeça como apoio para as cargas. Gente, quando você apoia um saco de cimento na sua cabeça. E tem uns que ainda segura do jeito que está aí na foto. Outros, eles soltam totalmente na cabeça. Né? Faz um trabalho aí de equilíbrio na cabeça. Isso, gente, você tem um achatamento da tua coluna com isso aí, que não é normal. As vértebras ficam achatando os discos intervertebrais um no outro, em toda a coluna. Apoio dos pés. Eles devem estar sempre afastados, proporcionando uma boa base de equilíbrio, maior eficácia nas pernas, né? Quem já ficou grávida já sabe disso, né? Por isso que a mulher, quando tá mais ou menos aí do sexto mês em diante, a mulher começa a andar como se fosse um patinho, porque ela começa a andar com as pernas mais abertas, justamente na tentativa de equilibrar, né? Porque o peso da barriga já está ficando um pouco mais excessivo. Então, do mesmo jeito, se você for carregar uma determinada carga, né? Abrir um pouco mais as pernas para conseguir uma boa base de equilíbrio. As pernas devem ficar colocadas anterior à iniciação do esforço, deve acompanhar o sentido do movimento. A utilização correta da força das pernas contribui para diminuir os esforços sobre a coluna, né? Melhor tenha.
A movimentação das cargas deve ser efetuada em zonas, né, em que o pavimento se encontra devidamente nivelado e desobstruído de obstáculos, entulho, cabos e fios condutores de eletricidade. Se possível, proceder à deslocação das cargas por rolamento, mas muitas vezes isso não é possível. Se for algo mais cilíndrico, aí dá para fazer, mas não for o caso, não dá. Se possível, as cargas a transportar devem estar devidamente acondicionadas e simetricamente distribuídas, de modo a evitar as oscilações e sobreesforços, na tentativa de equilibrar, que se esforça mais ainda. Evitar o manuseamento de cargas não adequadas em termos de volume e peso, não superior a 25 quilos. Os braços devem estar posicionados junto ao corpo, de uma forma descontraída. Quando o tipo de trabalho implica movimentos muito repetitivos ou monótonos, deve-se procurar efetuar pequenas pausas, acompanhadas de alguns exercícios, de forma a desentorpecer os músculos e articulações e melhorar a circulação. Geralmente, quem trabalha com esse tipo de coisa, eles têm momentos de muito trabalho e depois alguns momentos de ociosidade, né? Não necessariamente, mas isso acontece bastante. Então, para que chegue no momento de não fazer nada, né, que é o momento de ociosidade, eles acabam atropelando um pouco as coisas e tentando fazer o mais rápido possível. No caso de transporte de barris, né, a correta movimentação é realizada da seguinte forma: posição dos pés no ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo aqui. Um pé para cá e outro para frente, né, para evitar a torção do tronco. No caso de transporte de uma caixa, o porte da carga é feito nos braços retos, esticados, de modo a obter menor tensão dos músculos dos mesmos, né? Essa imagem aqui. No caso, os braços eles estão retos, esticados. Se fosse para tirar do chão, né, o que muitas vezes acontece é a pessoa flexionar os braços para tirar do chão. Mas você deve manter os braços esticados. Quem deve fazer a suspensão, no caso, é as pernas. Aqui a gente tem algumas imagens melhores, né? Usar o esforço das pernas, deixando-os com a abertura adequada, ou seja, ele está aqui com o braço esticado e quando suspender ele vai manter esticado. Agora quem vai fazer o trabalho, no caso, é as pernas. Estender os braços, centralizar a carga no meio do corpo, né? Mantê-la próxima ao corpo. Quando você coloca ela mais à frente, você perde o ponto de equilíbrio e se esforça mais ainda para carregar. Aqui são alguns levantamentos de sacos. Manter a cabeça e costas em linha reta. Levantar com o esforço das pernas do mesmo jeito, deixando-os com a abertura adequada. Apoiar o saco sobre o ombro e assegurar com firmeza e iniciar o transporte da carga nas costas. Procurar não se curvar. A coluna deve servir como suporte. Aqui vocês estão vendo. É muito difícil você ver a pessoa transportando assim. Mas essa é a maneira mais correta, que a coluna fica reta. Você não fica se curvando. Evitar movimentos de torção em torno do corpo, né? Rotacionar a coluna como se fosse um pano de chão que a gente espreme, né? Manter a carga na posição mais próxima do eixo vertical do corpo, ou seja, do eixo mediano. Procurar distribuir simetricamente a carga nos dois braços. Quando estiver com peso, evite rir, espirrar, tossir. Verificar se o peso se encontra limpo, sem lixo, gordura ou água, para que possa apoiar-se firmemente, não se expor a quedas. No caso, quando é algo que está muito escorregadio, né, pode cair a qualquer momento. Verificar se as mãos e o próprio volume a levantar não tem óleo ou qualquer gordura que possa retê-lo com firmeza.
Para manipular objetos pesados ou volumosos, deve-se usar a palma das mãos e a base dos dedos. Usar luva se o material a transportar possui arestas cortantes. Se for necessário levantar a carga acima da cabeça, esta operação não deve ser efetuada apenas com um movimento. Você primeiro coloca um pouco mais acima, depois é que você vai erguer acima da cabeça, como se fosse uma pessoa que faz crossfit. Deve-se colocar primeiro a carga sobre um banco ou uma mesa e depois mudar de posição para elevar mais acima. O objeto deve ser deslocado no mesmo plano vertical, para cima, que o centro de gravidade do corpo, tal como podemos ver nas figuras. Primeiro ele levanta, próximo à cabeça, depois ele vai levantar acima da cabeça. Aí aqui a gente tem mais imagens. No caso, nessa posição que ele está erguendo, a coluna está correta, né? Tá reta. E aqui, no caso, a coluna está curvada, né? Aqui, gente, ele está erguendo, né? Ou seja, as pernas ainda estão erguendo o objeto. Aqui, no caso, ele manteve as pernas praticamente retas e quem está fazendo o trabalho de elevação é os braços e a coluna. Então, aqui, músculos e ossos estão fazendo esse trabalho de tirar do chão e o trabalho está sendo esse, ó, o movimento está sendo esse. Aqui, no caso, a carga do chão está seguindo verticalmente para cima. Essa operação, ela está sendo como se fosse um meio círculo. Aqui, mais três situações, né? Aqui, no caso, um cesto, né, um saco, os braços retos. Aqui, no caso, é um barril que ele está rolando até o local. Aqui é algo que é mais com a largura maior, então ele está dividindo com mais outra pessoa. A mesma imagem. Está tirando do chão, olha as pernas. Os braços, quando ele terminar de erguer, vão se manter esticados. Quem está fazendo o trabalho todinho é as pernas. Aqui quem está fazendo o trabalho é os braços e a coluna. Aí aqui, apoia o primeiro passo, né? Apoiar firmemente os pés de um lado para o outro, né? Afastando um pouquinho os pés para você ter um bom embasamento, né? Uma firmeza para não cair. Separar-os à medida dos seus ombros, né? Se abaixar. Dobra os joelhos para apanhar a carga. Mantenha sempre as costas direitas. Nunca gire o corpo enquanto estiver com a carga, né? Porque você tem grandes chances de cair ou derrubar. A carga é excessiva, né? Não adianta você fazer, ah, não, eu vou fazer da forma correta, então eu posso levantar qualquer peso. Não. Mantenha a carga o tanto possível junto ao corpo. Nunca se levanta a carga acima da cintura, num só movimento. Ou seja, tirou do chão, já vai levando próximo à cabeça. Aí aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses limites físicos, né? Alguns eles são ditados justamente a partir da altura, né, do peso e não necessariamente do peso e da altura, como também do biotipo, né? Antes a gente fazia essa avaliação, inclusive da
através do IMC, né, do Índice de Massa Corpórea, mas na verdade a gente sabe que isso não tem mais tão a ver, né? Isso vai depender também, principalmente do biotipo das pessoas. Às vezes eu tenho uma pessoa que ela tem um peso bem considerável, mas justamente porque a altura dela também ela é uma pessoa bem alta, né? Que tem um mesmo peso de uma pessoa que é mais baixa e tem já uma quantidade de gordura. E isso também depende da, do corpo dessa pessoa com relação a exercício físico, né? Se é uma pessoa com os músculos bem hipertrofiados, mas vai depender também com relação ao sexo, né? Se é mulher, se é homem, mas existem muitas mulheres também bem fortes, né? Com grande capacidade de realização desse tipo de tarefa. Então, se uma tarefa é dada exige que você ultrapasse esses limites, então você precisa de ajuda, né? Infelizmente, não dá para executar esse tipo de coisa, não dá para você morrer se acabar para conseguir levantar uma coisa, um objeto. Na verdade, às vezes não é nem só uma vez, então isso é um problema, né? Essa ajuda deve ser outra pessoa, uma escada, uma chave de fenda, né? Algum tipo de alavanca, né? Algum tipo de sistema que seja utilizado para diminuir a sua força física durante esse processo. Aí os limites fisiológicos, né, são aqueles relacionados a tônus muscular, aptidão física, descanso, efeitos de drogas, boa saúde e nutrição. Às vezes eu tenho uma pessoa que é homem, que é muito forte, ou seja, se encaixa em tudo. Mas essa pessoa ela não tem aptidão física, né? Ou então ela já trabalha de forma muito constante. Às vezes eu tenho uma pessoa, gente, que trabalha em 2 lugares. Então, essa pessoa ela não tem descanso suficiente para conseguir executar esse tipo de tarefa, na verdade, no dia a dia. Aí, as pessoas em estado extremo de estresse sentem, né? Fadiga, isso é resultante de sobrecarga de trabalho. Fadiga, gente, na verdade é cansaço. Cansaços mesmo. E tem pessoas que elas podem ter uma fadiga por vários dias. Mas justamente porque foi muito tempo sem conseguir descansar o corpo e a mente. Insatisfação, resultante da comparação com a situação vivenciada e seus anseios, insatisfação com a atividade que você executa, com a atividade, com o salário que você recebe, com o tempo de descanso que você tem. Frustração, resultante de um sentimento impróprio em relação às competências e às necessidades do indivíduo. Às vezes você se frustra porque não consegue realizar determinadas coisas. Às vezes as pessoas elas trabalham tanto e chega num certo ponto, às vezes não consegue mais trabalhar tanto assim, né? Eu ouvi até um relato de uma colega que ela estava dizendo que trabalhava numa determinada empresa e chegou um ponto que, por esgotamento mesmo, por fadiga, ela não conseguia mais dar tudo dela como antes, né, como anteriormente. E ela começou a se sentir frustrada, a se sentir culpada, e isso vem juntamente com o próprio tratamento que é realizado, que é dado na empresa, né? Que no caso o chefe começa a entender que você não tem mais condição de trabalhar naquilo, né? Ou então que você está com preguiça, enfim, não quer mais, e isso gera muita frustração, né? Muitos pensamentos positivos, negativos, perdão, muita angústia, principalmente porque, infelizmente, se você não está conseguindo mais trabalhar daquela maneira, e o trabalho, ele é sinônimo de muita coisa, né? Ele é sinônimo de salário, né? Ele é sinônimo de independência, ele é sinônimo de reconhecimento social. Então, essa angústia de você não conseguir executar as suas atividades, ela vem acompanhada de muita coisa, não é somente o fato de você não conseguir trabalhar. Redução da atenção, caracterizado por problemas de sono e pelo consumo de medicamentos, justamente na tentativa de sanar esse problema. Ansiedade, né, caracterizada por tensão nervosa e medo.
agressividade, resistência e crueldade. Alcoolismo, tem pessoas que acabam recorrendo a esse tipo de consolo. E, fim, né? Respeite os seus limites. Na verdade, não existe muito o que uma pessoa fazer, né? Um profissional de saúde, um profissional de segurança, fazer por você que você mesmo não sabe qual é o seu limite, né? Muitas vezes eu me deparei com pessoas que falavam bastante sobre essa questão do limite. Né? Não, eu já cheguei no meu limite. E muitas vezes eu, inclusive, acreditava que aquilo era só uma forma de não querer realizar determinadas funções, né? Mas, na verdade, todo mundo tem o seu limite, seja por força física ou por trabalho mental, né? Então, é necessário ter sempre em conta que se deve tentar sempre proceder à adequação do trabalho ao homem e não do homem ao trabalho, né? O homem, o corpo do homem, a gente já conhece como é que ele é, né? Já sabe como é que ele funciona, já sabe como ele trabalha. Então, não adianta você pegar um objeto pesado que não tem nem por onde pegar e querer que esse mesmo ser humano faça esse carregamento e esse transporte que você sabe que isso não tem condições, né? Então, na verdade, na ergonomia a gente trata do trabalho justamente nesse tipo de atenção, de que a adequação do trabalho ao homem e não o homem a esse trabalho.